Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui sobre o versículo, né, de Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso, eu tive essa vontade de falar sobre isso depois que eu li uma postagem sobre, um comentário sobre uma postagem do jogador de futebol Carlos Vinícius, que é pastor e prega, assim. E eu acho muito importante comentar sobre isso, que eu fui ver os comentários e eu vi alguém falando: "Ah, mas dentro de campo esquece que é pastor. Uma vergonha para todos nós cristãos." E eu fiquei pensando, se realmente aquela pessoa estava certa. Por um momento eu pensei que ela estava certa, porque o Carlos Vinícius, vendo alguns jogos dele, ele realmente comete erros e, tipo, se tu for ver, muitas vezes ele não parece ser cristão. Mas daí eu comecei a pensar, quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes eu já não fui muito pior do que muitos ateus, muitos pagãos, muitas pessoas que têm uma fé que não é boa que nem a nossa? Quantas vezes eu já fui muito pior do que o mal, do que o inimigo? Quantas vezes eu fui movido pelo inimigo? Isso foi uma reflexão que eu fiz na hora, que eu acho que a gente devia ter mais essa reflexão. Por muito tempo, eu olhava para as pessoas que pregavam, para padres, para pastores, e ficava procurando uma pessoa perfeita. Ficava procurando Jesus nas pessoas. Ficava procurando. Ficava achando que só porque elas tinham conhecimento da palavra e só porque elas buscavam a santificação, elas eram perfeitas. E eu me decepcionei muito. Eu perdi a minha esperança de que existiam pessoas boas. Porque eu acreditava que as pessoas tinham que ser perfeitas. Eu botava as pessoas num pedestal de que elas tinham que ser perfeitas. E não é isso. Não é. A gente tem que entender que todo mundo tá no mesmo caminho que a gente. Todo mundo tá na mesma luta. Todo mundo aqui foi criado por Deus e todo mundo aqui pecou, vai pecar e tá errado em algum momento da sua vida. Por isso que quando Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgado, não, ele não tá falando que a gente não pode falar que a outra pessoa tá errada. Não, a gente tem que sim mostrar para outra pessoa que ela errou se a gente tá certo. A gente tem que sim corrigir as pessoas para que todo mundo faça o bem, realmente. Agora, o que a gente não pode é começar a criticar a pessoa e jogar ódio em cima dela, sendo que a gente faz igual também. Nós somos tão errados quanto. Todos nós. A gente tem que realmente corrigir. Realmente. Mas isso não pode ser. A gente não pode julgar. A correção é diferente do julgamento. Quando uma pessoa tá errada e tu corrige ela, tu tá fazendo certo. Mas quando uma pessoa tá errada e tu julga ela, e tu coloca ela como um monstro, como um mal para a humanidade, isso é onde nós erramos. É aí que a gente perde a irmão. Quando eu tava vendo aquilo, né, que a pessoa falou que o Carlos Vinícius era uma vergonha para nós cristãos, eu fiquei pensando se ele realmente era. Se ele realmente era, mas na verdade, seguindo a lógica da pessoa, todos os cristãos são uma vergonha para os cristãos. Quem, quem que pode julgar o outro? Quem que pode
falar que o outro está errado, sendo que a gente está errado. Aqui eu vou seguir lendo o capítulo. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Todos nós erramos em algum momento da vida. E isso não significa que tá certo, que pode errar. É claro, nós podemos errar, não é um problema errar. Mas a gente sempre tem que voltar para Jesus. O que acontece é que como a gente já errou, como a gente já teve na situação daquela pessoa ou uma situação parecida, a gente não pode julgar aquela pessoa. A gente não pode, não podemos. O que a gente tem que fazer é instruir ela para que ela tente não cometer o mesmo pecado. É aquela história, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. A única pessoa que pode julgar é Jesus Cristo. A única pessoa desse mundo que pisou nesse planeta Terra que pode julgar é Jesus Cristo. Então, eu acho que é importante a gente ter essa reflexão, que eu muitas vezes já julguei injustamente, né? Eu já cometi muitos erros com relação a isso, de colocar pessoas num pedestal, pensar que elas são perfeitas e depois, quando elas tiveram um erro ou alguma coisa que pareceu que não foi tão legal, que não é uma atitude que convém para um cristão, a gente começa a tratar a pessoa como se ela fosse um monstro, como se ela fosse o inimigo, mas não é. Não é. Ela tá na mesma luta que a gente. A gente tem que sempre tratar todo mundo com compaixão, mas claro, sempre corrigindo e sempre apontando como que a gente pode melhorar. A gente tá junto nessa batalha contra o inimigo e correndo para Jesus. Então tá, é isso mesmo que eu queria falar. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe infinitamente vocês.